Tem suficiente. Obrigado. Tá, obrigado. Meus irmãos, paz do Senhor. O pessoal aí do fundo me ouve bem? Ouve bem? Então eu vou dispensar o microfone, tá? Podem tomar os assentos de vocês. Meus irmãos, eu quero manifestar a vocês a minha alegria de estar aqui com vocês hoje de manhã. Para mim é um prazer muito grande. É uma alegria muito grande poder servir a essa congregação no dia de hoje. A nossa lição, ela tem por título Homens dos quais o mundo não é digno. E a lição de hoje, a nossa revista fala desse tema geral, e a nossa revista hoje propõe fazer um resumo de tudo que foi falado durante os 3 meses que estudamos esse tema. E a ideia da nossa lição hoje é o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Essa pergunta é simples, mas ela é de fundamental importância. Quando se fala legado, o que é que vem à mente de vocês? Algo que vai deixar para as pessoas. O que é legado? As irmãs? Não? Eu vou tentar resumir da forma mais simples possível. Legado é o que falam de você depois que você morreu. É bem simples. É o que falam de você depois que você morreu. Se você construiu uma boa relação com uma pessoa, ela vai falar bem de você. Se você construiu uma relação ruim com uma pessoa, ela vai falar mal de você. Então, observe que o legado tem a ver com a forma como eu vivo. Certo? Eu não deveria, mas eu vou falar isso. O pastor Miguel chegou ali, me abraçou e falou assim: meu Deus, eu queria saber o que foi que eu fiz com você, porque a última vez que você atendeu um convite meu, eu estava lá na chácara, falei: pois é, você perdeu o número, você não me chama. Tá na risada. O que eu posso supor? Que se eu morresse agora, o meu legado diante do pastor Miguel é bom. Entendem? Porque às vezes as mulheres não entendem isso, mas a cabeça do homem quanto mais você é amigo do camarada, mais você tem liberdade para brincar, para fazer piada, para fazer gracinha. Homem tem essa mentalidade. Já a mulher é um pouco diferente. Mulher não gosta muito disso. É por isso que dizem que os homens vivem eternamente na 5ª série. Mas, quando você vê as entrelinhas, essa atitude faz eu entender que o pastor Miguel tem uma visão positiva a meu respeito. Então, se eu morresse hoje, exatamente agora, o legado que caberia ao pastor Miguel contar sobre a minha pessoa seria uma coisa boa. Porque se não fosse uma coisa boa, na hora que falasse o meu nome, ele não iria sorrir. Entendem? E aí nós temos hoje uma tarefa que para muitos é difícil,
mas a gente vai tentar chegar lá. É explicar o legado de Abraão, o legado de Isaac e o legado de Jacó. E por mais que você seja antigo aluno da IBD, você vai concordar que, embora os três, em muitas situações, se misturem, cada um carrega o seu legado. Cada um tem a sua função. E é importante a gente entender que isso é um reflexo de como a igreja funciona. Cada um tem uma tarefa dentro do reino de Deus e o seu legado para o reino será contado a partir de como você desempenha a sua tarefa. Abraão. O legado de Abraão foi o pai da fé. Não quero entrar no mérito aqui do que é fé ou querer doutrinar sobre o assunto de fé, porque a tarefa de doutrinar esta congregação é do pastor Migael e eu não vou colocar o meu dedo aí. Mas eu quero convidar vocês a fazer um passeio pela vida de Abraão e eu vou contar uma historinha para vocês e eu quero que vocês prestem atenção aos detalhes. Quem foi Abraão? Para começar, Abraão foi um cidadão que morava numa cidade altamente corrupta, promíscua, idólatra. Mas Abraão tinha um diferencial. Mesmo dentro de uma cidade corrupta, idólatra, promíscua, ele era casado com uma só mulher. Aí, professor, o que isso tem a ver? Preste atenção nisso. Esse detalhe vai fazer a diferença daqui a pouco. A história bíblica não nos conta, mas a cultura judaica vai dizer que Abraão tinha entre 60 e 80 anos quando saiu de Harã. Os 80 anos daquela época, irmãos, não são considerados iguais aos 80 anos da nossa época. Imagina, a pessoa, com certeza, você conhece alguém que está com 80 anos, você chega e fala assim, irmão, por que você não muda de cidade? Eu falo assim, o quê? Eu já estou velho, eu estou caçando um canto para escorar e esperar a morte, porque esperar a morte escorada é melhor. Não tem? Mas os 80 anos daquela época é como se fosse os 20 de hoje. E com 20 anos a gente faz loucura. Com 20 anos a gente tem disposição para tudo. A Bíblia não conta, literalmente a Bíblia não conta, mas dentro da literatura tem um recursozinho chamado liberdade poética, que é quando você pode lançar algumas ideias que não vão ferir o texto original. A Bíblia não conta como Deus chama Abraão. Não há registro. Mas a Bíblia fala que ele conheceu a Deus. Como ele conheceu a Deus, eu não sei. Talvez semelhante a alguns de nós, que sabemos que houve gente, eu sei de relatos de pessoas que foram chamadas por Deus dentro de um baile de forró. O camarada estava lá dançando e numa rodopiada, entre uma rodopiada e outra, a vozinha veio e falou assim, sai daqui, aqui não é seu lugar. Talvez você tenha o relato
de alguém que estava no bar bebendo, e entre um gole e outro, veio aquela vozinha e disse assim: não quero você aqui. A liberdade poética vai me permitir, então, fazer essa ilustração de que Abraão estava no meio de uma cultura totalmente idólatra, mas ele ouviu a voz de Deus. Numa cultura idólatra, ela é caracterizada por vários deuses. Agora é que entra o Abraão. Com tantos deuses à disposição, vem um e fala com ele. E ele acredita. Ele acredita. Embora toda a família dele não acreditasse, ele acredita. E aí esse Deus, que é mais um em toda aquela cidade, fala com ele e diz assim: sai da tua cidade. E aí eu quero fazer um quadro aqui, uma cena com vocês. Para todo mundo é mais um Deus. Qual é a diferença desse Deus, entre aspas, novato, falar com você e todos os outros que já vinham falando? Só que Abraão acreditou. E ele saiu. E detalhe, olha a proposta desse Deus para Abraão: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando é que o Senhor vai me mostrar? Depois que você sair. Como é que é o nome da sua esposa? Poliana. Você chega para Poliana e fala assim: Poliana, arruma as coisas que nós vamos mudar. Para onde? Fala assim: depois nós vamos ver. Hã? Eu acho que se chegar e falar assim: Poliana, arruma as coisas que nós vamos mudar de casa, ela vai falar assim: que casa? Não, é uma casa aí que eu tô vendo. Você, não, eu vou lá ver a casa primeiro. É ou não é? Você ia reprovar nessa então, hein? Tava reprovado. Se fosse comigo, ele falasse assim: arruma tuas coisas e vai. Aí eu ia falar assim: o senhor vai me dar uma nova mulher? Porque a que eu tenho não vai topar. A que eu tenho não vai topar. E o senhor está falando comigo. Eu tenho coragem, mas aí eu vou sozinho? Entendeu? Porque não é assim que funciona. E nós não podemos criticar Sara por causa dessa posição, porque isso é coisa do ser humano. Você está estabilizado, você tem emprego, você tem a sua vida organizada. Meu irmão, com todo respeito, só quem passou por uma mudança sabe o estresse que é mudar. A minha esposa vive falando da gente mudar de casa. Eu falei assim: tá, nós vamos comprar uma casa e nós vamos mudar um cômodo por vez. Aí ela falou assim: aí nós vamos demorar 6 meses para mudar. Eu falei assim: mas eu não vou ter estresse. Muda a sala, pã. Tá do jeito que você quer? Tá. Então agora a gente descansa. Semana que vem a gente muda a cozinha. Mudou a cozinha? Tá. Aí ela falou assim: aí a gente almoça numa casa e descansa na outra. Eu falei assim: é o trabalho que a gente vai ter, mas se você quer estresse. Mas Abraão juntou suas coisas e Sara topou a parada. Saiu. Para onde? Não sei. Mas Deus considerou isso como um ato de coragem de Abraão. E aí Deus estabelece um pacto com Abraão e fala assim: Abraão, por você ser um homem de coragem, eu vou te abençoar. Anda na minha presença. Procure ser perfeito. E você será considerado o pai de muitas nações.
Aí entra um problema. Ser considerado um pai de muitas nações. Mas Sara era estéril. Aí nós temos um problema. Só que Abraão conhece a Deus. Abraão acredita em Deus. Abraão confia em Deus. Depois que sai da terra de Harã, perto dos 100 anos, Deus dá um filho a Abraão. Todo mundo conhece essa história. Mas eu quero contar alguns pequenos detalhes que talvez você não tenha prestado atenção nessa história. A Bíblia não conta a idade, mas outra vez a cultura judaica vai dizer que Isaac tinha entre 15 e 22 anos, quando acontece o episódio do sacrifício. Se pegarmos ali 15 anos, já é uma boa idade para você entender que Abraão chega para Isaac e fala assim: Isaac, sim, pai, arrume as coisas, porque amanhã iremos sair para fazer um sacrifício. Isaac sabia que Abraão tinha o hábito de sacrificar a Deus. Isaac sabia o que precisava para sacrificar. A responsabilidade agora é de Isaac preparar todas as coisas para o sacrifício. E a Bíblia diz que eles saíram de manhãzinha e andaram a jornada de 3 dias. Nesses 3 dias, Isaac carregou a lenha, Isaac carregou o cutelo, que é a faca, e Isaac carregou o fogo. Talvez, pastor Miguel, você nunca prestou atenção nesse detalhe. Mas é fácil andar 3 dias com fogo aceso? Vocês já pararam para prestar atenção nesse detalhe? Isaac anda na companhia do pai 3 dias. E a tarefa de Isaac é manter o fogo aceso. Se chegasse lá no local do sacrifício e não tivesse fogo, Abraão não poderia oferecer o sacrifício. Não é como hoje, que você chega perto de um cidadão e fala assim: ô, me dá um cigarro aí, ele enfia a mão no bolso, eu só queria um isqueiro. Só queria um isqueiro. Hoje, muitas pessoas andam com isqueiro no bolso. Muitas, por ter uma cultura de viver na roça, andam com um canivetezinho na cintura. Por quê? Uma necessidade. Dependendo da situação, o canivete vira chave de fenda, vira um monte de coisa. Naquela época não tinha o isqueiro. Você não podia virar para o cidadão e falar assim: presta seu cigarro aí, deixa eu acender um fogo aqui. Então, Isaac tem a tarefa de andar 3 dias mantendo o fogo aceso. Talvez numa lamparina. Os irmãos aqui têm essa ideia de lamparina, né? Eu tenho esse rostinho de 20, mas eu sei o que é uma lamparina. Entendeu? A irmã ali riu igual Sara. Não entendi por quê. Imagina o que ela vai fazer quando eu disser com esse corpinho de 15. Arroba. O rostinho é de 20 anos. O corpinho, 15. Arroba. Entendeu? Vocês estão rindo, né? É bom que ninguém está dormindo, porque se está rindo, não está dormindo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Embora fosse o sacrifício de Abraão para o seu Deus,
É tarefa de Isaac carregar a lenha e o fogo. E aí, para garantir a Coca-Cola, Migael vai ficar me devendo a Coca-Cola agora. Meu irmão, não é tarefa do pastor manter a chama acesa no seu coração. É você quem carrega a lenha. É você quem carrega o fogo. Ah, mas eu vou para a igreja, é o meu pai que vai cultuar. Mas é você quem traz a lenha. É você quem traz o fogo. Eu nem adoro esse Deus, mas você carrega a lenha. Você carrega o fogo. É sua responsabilidade sair de casa trazendo lenha e fogo para o altar. O altar está ali. Você quer sacrifício? Traz da sua casa a sua lenha. Traz da sua casa o seu fogo. Ah, eles podiam ter pego na mata durante o caminho? Podia. Mas a Bíblia diz que eles saíram com lenha e fogo na bagagem. O que eu aprendo com isso? Que quem tem lenha em casa não depende da lenha dos outros. No meio do caminho você pode pegar uma lenha que não é tão boa, você pode pegar uma lenha molhada, você não sabe a procedência dessa lenha. Agora, quando você vem da sua casa carregando a lenha e você vem carregando o fogo, você vai oferecer um sacrifício. E tem o detalhe do fogo estranho. Porque quando você já traz de casa o seu fogo, o seu sacrifício é aceitável diante de Deus. Você não fica dependendo do fogo dos outros. 3 dias, o coitadinho do Isaac carregou a lenha e carregou o fogo. Agora eu convido os irmãos a fazer uma viagem comigo subindo o Monte Moriá. São 2 histórias no mesmo cenário. Abraão vai subindo. E Abraão sabe que tem que sacrificar o seu filho. Essa é uma história. E vocês conhecem. Não vou perder meu tempo contando uma história repetida para vocês. Mas eu quero contar uma história que talvez ninguém nunca contou para vocês. É a história de um jovem de mais ou menos 15 anos, chamado Isaac, subindo um monte. Ô pai, oi meu filho, eu já acompanhei o senhor várias vezes em sacrifícios. A gente tem lenha, a gente tem fogo, a gente tem um cutelo, mas tem um negócio estranho, pai. O que é, meu filho? Dessa vez, cadê o carneiro? Ô, meu filho, talvez eu não tenha dito uma coisa muito importante para você. Meu filho, eu já te contei quem é Deus? Já, pai, você já me falou várias vezes quem é Deus. Talvez, meu filho, eu não contei para você uma coisa sobre Deus. O quê? Que Deus é conhecido como aquele que providencia o cordeiro. E aqui, meus irmãos, está 2 cenários diferentes. No coração de Abraão está uma amargura muito grande, acreditando que Deus pode ressuscitar seu filho Isaac depois do sacrifício. Mas até esse ponto ele sabe que vai sacrificar Isaac. Mas agora tem um outro cenário, que é a expectativa de um jovem subindo um morro. O meu pai já falou desse Deus de tantas formas, já falou que esse Deus faz tantas coisas. Só que agora eu quero participar desse sacrifício para saber da onde que esse Deus vai tirar o carneiro. De repente esse Deus é igual o mágico, vai tirar a cartola da cabeça e tirar o coelho de lá. Agora eu tenho um pai angustiado subindo o morro
e eu tenho um jovem filho na expectativa de ver a providência acontecer. Olhem que a experiência de Abraão não é a mesma de Isaac. É o mesmo cenário. O que eu aprendo? Eu aprendo que na caminhada cristã, às vezes, você está caminhando com alguém que está vivendo uma realidade totalmente diferente da sua. Mas não é porque as realidades de você e dela são diferentes que vocês não adoram o mesmo Deus. Talvez Deus está te chamando para o sacrifício, enquanto está chamando o seu colega para a providência. Quem é chamado para o sacrifício tem a fé provada. E quem é chamado para a providência vai ter que pagar o preço. No topo do monte, Abraão não precisa dar instruções, porque Isaac já sabia o que fazer. Isaac reúne as pedras, Isaac posiciona a lenha, olha para o pai e fala: pai, venha fiscalizar aqui. Abraão chega, olha e fala assim: meu filho, as lenhas, a pedra está tudo. Ó, nota 10 para você, hein? E eu fico tentando imaginar o coração desse pai dizendo: meu filho, você vai fazer muitos sacrifícios para Deus, organizando desse jeito. Olha como está bonito. E talvez lá dentro ele dizendo: meu, seu último sacrifício. Mas a coisa não para por aí. Isaac é a verdadeira figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sobe o morro, ele ajunta as pedras, ele prepara a lenha e ele deita em cima do altar. Ele não questiona Abraão. Ele não ousa duvidar do pai. Na literatura comum, tem um quadro pintado por um artista chamado Rembrandt. O quadro tem o nome O Sacrifício de Isaac. Nesse quadro fica estampado a maravilhosa obra da inteligência humana de retratar a agonia nos olhos de Abraão e a expectativa de Isaac. Isaac está deitado sobre o altar, Abraão está com uma mão no rosto do filho e com a outra o cutelo. E nesse quadro tem um anjo segurando a mão de Abraão. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Talvez fosse um erro meu não ter trazido a imagem para a gente projetar ali. Mas por que, professor, que Isaac é a figura de Cristo? Porque Isaac agora sabe quem é Deus, sabe quem é o Deus do seu pai e sabe que o Deus do seu pai providencia o cordeiro. Meu irmão, dava para pregar uma semana falando da vida de Isaac, simplesmente pelo fato de que Isaac, igual a você e a mim, deveria ser sacrificado, mas Deus providenciou o cordeiro. Você deveria estar numa cruz, mas Deus providenciou um substituto para você. Abraão é o legado da fé, Isaac o da providência. Ninguém melhor do que Isaac pode dizer: meu irmão, eu sei que Deus provê para si o cordeiro. Eles descem o morro, ninguém fala nada.
Agora vamos deixar Abraão um pouquinho de lado. Vamos entrar na história de Isaac. Mas estava falando de Isaac agora há pouco. Mas dentro da história de Abraão, fazendo uma transição. Agora eu quero chamar vocês para a vida de Isaac. Isaac já é adulto, já passou pelo processo do sacrifício, já conhece quem é Deus. Chega a hora de se casar, Isaac se casa. Uma mulher muito bonita, mas era estéril. E outra vez eu aprendo com Isaac. Porque Isaac é o típico do crente perfeito que a gente não acha mais hoje dentro das igrejas. Aí por quê? Porque não acha, irmão. E eu não estou aqui só menosprezando vocês, não. Eu estou me menosprezando também. Porque na hora que acontecem os problemas com a gente não faz igual Isaac. A gente vai procurar fora a resposta. Mas Isaac, quando soube que sua esposa não podia ter filhos, o que ele fez? Procurou dentro de casa. Ele olhou para dentro de casa e falou assim: peraí, meu pai também casou com uma mulher que era estéril. Mas o Deus do meu pai deu um filho para eles. Eu vou orar para esse mesmo Deus e ele vai me dar um filho. A Bíblia não conta que Isaac foi atrás de curandeiro, que foi atrás de um amigo, que foi atrás do médico fulano de tal. Não. A posição de Isaac foi: eu vou atrás de Deus. E detalhe, meus irmãos, eu vou virar para cá, para os irmãos, eu gostaria de estar falando para essa igreja lotada de jovens. O sucesso do seu casamento não depende de você procurar fora as soluções para os problemas do seu casamento. As soluções do seu casamento estão em Deus. Eu sei que psicólogo e terapia de casal ajuda, mas primeiro se busca a vontade de Deus. Isaac colocou-se na posição de procurar a vontade de Deus. A Bíblia não registra nem que ele tenha pedido conselhos a seu pai. Ele tratou interno. Ele falou: eu sei quem é Deus. E aqui me leva lá para aquele versículo de Hebreus: porque não há mediador entre nós e o trono da graça. Agora Miguel fica me devendo a pizza. Ele já me deve a coca. Meu irmão, tá com problema na sua casa? Tá. Eu vou falar com o pastor. Para quê? Para que você vai falar com o pastor? Lembrei do Chaves agora. Ele é um pecador igual você. É pastor? É, mas é pecador. Para que você vai depender dele? Se o texto diz que não há mediador entre nós e o trono da graça, resolva você os seus problemas, dobre o seu joelho, faça como Isaac, procure dentro de casa o Deus que você tanto diz que serve. Para que dividir o seu problema com o pastor? Olha para o texto bíblico, a Bíblia não diz que Abraão deu conselhos para Isaac, não, simplesmente Isaac diz assim: eu sei aonde está a solução. Vinte anos, 20 anos, Isaac orou por um filho. A Bíblia não diz que foi Rebeca. A Bíblia diz que foi Isaac. Tem quantos anos que você está orando? Porque a paulada pode ser um pouco mais dura. Porque Tiago escreve assim: você pede, pede, pede e não recebe, porque está pedindo mal. De repente você está orando, orando, orando e Deus não está respondendo porque você está orando errado. $20 anos. Mas olha como Deus é maravilhoso.
Depois de 20 anos, Rebeca engravida. E olha como Deus é altamente tecnológico. Naquela época, Deus faz a primeira ultrassonografia e chá revelação de bebê. Não havia médico. Rebeca sente que tem alguma coisa errada e ela faz o quê? Procura o médico? Não, a Bíblia diz que Rebeca, estando grávida, procurou ao Senhor, ao exemplo do marido sendo copiado pela mulher. Quando o marido resolve as coisas com Deus, a mulher também copia o exemplo, os filhos copiam o exemplo. Se Abraão ficasse de mimimi, Isaac não tinha aprendido aonde resolver problema. E agora, a Rebeca também sabe aonde resolver o problema. Talvez, irmãos, essa palavra seja uma paulada nos homens, dizendo: aprenda a resolver os seus problemas. Aprenda a resolver os seus problemas. Rebeca está grávida, sente alguma coisa errada, vai atrás do Senhor e Deus revela para ela. Ultrassonografia. Rebeca, são 2 bebês. Fique calmo. Tá tudo bem. Estão sadios. Só que tem um problema. Tá tudo bem, mas tem um problema? São 2 meninos. Olha o chá revelação por água abaixo aí. Poxa Deus, eu tinha combinado com as minhas cunhadas para fazer o chá revelação e o senhor estragou a brincadeira. São 2 meninos. 2 guerreiros. Um vai nascer primeiro, mas o menor vai ser mais forte do que o maior. Deus revela ali. Passam-se os anos. A história vocês conhecem. A história judaica vai dizer que mais ou menos o episódio do prato de lentilha acontece quando eles tinham entre 40 e 60 anos. E eu quero voltar um pouco aqui com vocês, porque esses meninos nascem e a história judaica, a tradição judaica também vai dizer que quando esses meninos nascem, Abraão ainda é vivo. Diz a tradição judaica que Abraão morre quando esses meninos tinham mais ou menos 15 anos. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero chamar a atenção para vocês de um fato. 15 anos já é tempo suficiente para Abraão contar para os seus netos quem é Deus. Vô, oi, é verdade que o senhor ia queimar o papai? É sério, vô? É. O senhor meter fogo? Sim. Mas, vô, o senhor botou ele no altar? Eu botei. E o senhor ia sacrificar o papai? Ia. Por quê? Meu neto, porque com Deus não se brinca. Imagine agora esse avô Abraão contando para o seu neto: meu neto, quando Deus te pedir alguma coisa, leve a sério. Porque no dia em que você pedir alguma coisa para ele, ele também vai levar a sério. Imagina esse avô contando para o neto essa experiência. E a gente sabe, irmãos, que por mais que os pais queiram, com toda delicadeza e com toda dedicação, ensinar os filhos, tem hora que os avós são mais eficientes do que os pais.
E eu me apego nisso para dizer assim: Abraão teve a oportunidade de ver o cumprimento da promessa. Ele olhou e falou assim: eu tive um, Isaac tem dois. Se cada um dos dois tiver mais dois, daqui a pouco a promessa de ser um pai de grandes nações irá se cumprir. Eu queria ver os olhos de Abraão, se antes dele morrer, ele visse os netos de José. Já pensou, Migael? Esse velho ia pular. Olha, você, 12 de um só! 12! Deus é bondoso. Deus cumpre o que ele fala, mas antes entenda que se ele disse sacrifique, suba o Moriá. Não questione Deus, ele disse sacrifique, suba o Moriá, faça todo o ritual. Porque talvez amanhã você precise ensinar os seus netos a saber quem é Deus. E agora eu faço um paralelo aqui. Abraão morre, mas Esaú e Jacó já sabiam quem era Deus. Esaú e Jacó sabem quem é o Deus de Abraão e sabem quem é o Deus de Isaac. Depois de morto, talvez numa conversa entre almoço de família, estão lá conversando. Ô pai, e que história é essa aí de que o senhor... Não, meu filho, eu subi o monte, carreguei a lenha 3 dias, carreguei o fogo 3 dias. Mas quando chegou lá em cima, Deus providenciou o cordeiro. Levem a sério o que Deus quer. Só que Esaú é o típico exemplo daquele jovem que é criado dentro da igreja, mas não quer compromisso com Deus. Antes do episódio do prato de lentilha, eu falei para vocês que mais ou menos eles já tinham 40 anos. Esaú comete uma atrocidade. Ele se casa com 2 mulheres da terra que eles habitavam. Abraão era marido de quantas mulheres? Isaac foi marido de quantas mulheres? Esaú se acha no direito de quebrar a tradição familiar. E ele se casa com 2. E não só se contenta em casar com 2 mulheres, mas se casa com 2 mulheres, das quais Deus tinha dito: não tome para você mulher dessa terra e nem deixe os seus filhos casar com mulheres dessa terra. E se você vier a ter filhas, não deixe que elas casem com homens dessa terra. Por quê? Porque eu não quero isso. Estava dentro do pacto de Deus com Abraão. E Esaú faz o quê? Casa com 2. Ah, professor, mas podiam ser 2 noras boas. Só que não. O texto bíblico vai dizer que Rebeca chega para Jacó e fala assim: Jacó, essas tuas noras, porque na hora da bucha, nunca é nossa, né? É tua. Essas tuas noras são a amargura da minha alma. Essas tuas noras são a amargura da minha... Professor, por que você está falando isso? Porque eu vou chegar já, vocês vão entender. Esaú não deveria casar com 2, e nem com uma daquela terra. Mas ele vai lá e, contrariando o que a família orientou, ele vai lá e desrespeita. Meus irmãos, eu sei que tem muita gente sofrendo, aflito, porque os filhos estão fora da igreja. Mas eu quero pedir para você invocar para o seu coração Provérbios 22:6. O que diz Provérbios 22:6? Ensine a criança
no caminho que ela deve andar. A tarefa do pai é ensinar o caminho que deve andar. Se o filho não anda no caminho que deve, isso não é problema do pai. Na cadeia está cheio de gente, filho de crente, que sabe que não deveria andar por certos caminhos, mas tomaram a decisão de andar. A sua tarefa como pai é ensinar o caminho que deve andar. Se o seu filho vai andar ou não no caminho, não é responsabilidade do pai. Esaú era um excelente caçador. E ele vai caçar, passa uma semana na mata. Não acha nada e volta. Enquanto ele está na mata, Jacó ficou em casa administrando os bens da família. A Bíblia diz que Esaú era um aventureiro, Jacó era o administrador, ele cuidava das coisas da família. Eu tenho uma coisa aqui para falar, eu acho que as irmãs vão ficar chateadas, mas eu preciso falar. A exemplo de hoje, a gente sabe que os melhores cozinheiros do mundo são homens. Os melhores cozinheiros do mundo são homens. E Jacó era um desses. Embora a minha mãe diga que o melhor tempero é a fome, e Esaú tinha 7 dias que não comia nada, estava morrendo de fome, mas ele olhou o prato de lentilhas e viu, rapaz, o Jacó cozinha bem. Só que antes de continuar essa história, eu quero fazer um parêntese aqui. Vocês já pararam para perguntar por que Jacó foi para cá, por que Esaú foi para a casa de Jacó quando saiu da mata, sendo que ele tinha 2 mulheres? Ele tinha 2 mulheres para fazer comida para ele. Por que ele foi para a casa do irmão? Salomão vai dizer que é melhor morar no deserto ou numa casa cheia de goteira do que com uma mulher rabugenta. E o Esaú tinha 2. Explica por que ele foi para a casa do irmão? Agora vocês estão entendendo quem é Esaú? Esaú não é uma flor que se cheire. Jacó também não. Mas Esaú é pior do que Jacó. Jacó é um oportunista. Ele não engana Esaú na questão do prato de lentilha. Ele oferece, ele faz uma proposta. Ele diz assim: você quer comer? Me dê o direito de primogenitura. E Esaú, que já vinha há anos desprezando tudo que a família ensinava, ele olha e fala assim: o que eu vou fazer com primogenitura se eu estou morrendo de fome? Jacó se aproveita, mas não engana. Jacó errou? Errou. Porque foi um aproveitador. Mas Esaú errou mais, porque desprezou as coisas de Deus. Passa-se o tempo. Isaac sabe que vai morrer. Vai lá o episódio da bênção da primogenitura. Essa história vocês conhecem. Eu vou pular ela para a gente ganhar tempo. No finalzinho, quando Esaú entra para ser abençoado por Isaac, repara que o texto bíblico diz assim: meu filho, eu já abençoei o seu irmão. Qual é a atitude de Esaú? Então me dá qualquer bênção.
O texto está lá dizendo isso. Me dá qualquer bênção. Ou seja, para Esaú, qualquer coisa valia. Para Jacó, só a primogenitura. Ao sair da tenda, Esaú fala assim: os dias de vida do meu pai estão se acabando. No dia que ele morrer, eu mato Jacó. Alguém ouve essa história, corre no ouvido de Rebeca, conta para Rebeca, e Rebeca, com medo do filho morto, chega para Isaac e fala assim: Isaac, você ainda está vivo, você ainda é o pai, você ainda manda na família, eu não quero que Jacó se case com essas lambisgoias dessa terra. Não quero que Jacó cometa o erro de Esaú e traga para a família uma mocinha dessas aí. Os irmãos estão entendendo essa linguagem, né? Tá bom, Rebeca, o que você quer? Ora, Isaac, você casou mal, Isaac? Não, Rebeca, eu não casei mal não, Rebeca. Então, tá bom, Rebeca, entendi. Manda buscar lá na tua família. Eu falei, não, meu filho não vai ser assim não, você mandou me buscar. Não, mas meu filho vai ter direito de escolher. Manda ele lá escolher. Então manda o Jacó para a casa de Labão. A desculpa para tirar Jacó de dentro da família para não morrer é de que ele vai procurar uma esposa. Jacó sai e no meio da viagem ele para dormir. E aqui eu quero fazer um paralelo. Esaú queria qualquer bênção do pai. Esaú queria as propriedades do pai. Jacó queria o favor de Deus. Onde é que está Jacó? Na beira do caminho. Sem tenda, sem comida e usando uma pedra como travesseiro. Onde é que está Esaú? Dentro da família, com tenda, com comida e com gente para fazer o serviço para ele. Mas a diferença entre o Esaú, que está desfrutando de todas as bênçãos materiais do pai, e o Jacó, que está abandonado, é que Deus aparece para Jacó e diz assim: Jacó, eu gosto de você. Jacó, todo mundo te abandonou, mas eu gosto de você. Eu estou contigo. Eu vou te abençoar. Você está saindo sem saber se vai voltar, mas eu, Jacó, que sou o Deus do teu avô e sou o Deus do teu pai, eu estou te dizendo, você vai e você vai voltar. Confia em mim, você vai voltar. Jacó vai. Chega na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel. E aí, irmãos, para mim é um exemplo claro. Se um dia você quis entender como funciona um consórcio ou um financiamento, é agora. Porque o casamento de Jacó com Lia é um consórcio. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas na hora enfiaram Lia na goela dele. Ele trabalhou antecipado. O que é o consórcio? Você paga para futuramente ter o bem. Na noite do casamento, na festa, ô Labão, tu me enganou. Eu falei assim, ô Jacó, no termo engano, talvez você já deveria ser experiente, né? Sim, Labão. Só que eu não vou agir com você como eu agia antigamente, porque no caminho da minha casa para cá, eu parei em Peniel e eu conheci quem é Deus. E esse Deus transformou a minha vida.
Eu não vou agir com você como o antigo Jacó agia. Você não está sendo injusto, não é comigo, não. Você está sendo injusto, é com Deus. Irmãos, é por isso que às vezes você vê tanta gente passar injustiça calado. É porque não é com a gente, não, é com Deus. E Deus lá, se eu não estiver enganado em Jeremias, ele diz assim: minha é a vingança. Jacó não se vinga de Labão. Ele chega e fala assim: eu trabalhei para casar com Raquel. Eu não quero Lia. E sabe por que Jacó não queria Lia? O texto bíblico vai falar. A Bíblia diz que Lia tinha o olho de peixe morto. Lia era uma mulher depressiva. A tradição judaica vai dizer que ela era feia. Mas ela era feia mesmo. Porque Provérbios diz que a alegria aformoseia o rosto. Uma pessoa triste é bonita? Então Lia era feia. Porque ela não tinha alegria. Já Raquel era uma explosão. Raquel era como uma festa com fogos de artifício. Você fica, oh, meu Deus, olha, olha aquele lado. Raquel era uma festa. Se olhasse para Raquel, seu coração balançava igual um carro de som. Pá! Já Lia era uma mulher. Jacó chega e fala assim: eu vou casar com essa mulher rabugenta? Não. Eu trabalhei para casar com Raquel. Jacó, vamos fazer o seguinte: espera passar a semana da festa de casamento e aí você casa com Raquel. Tá bom. É engraçado, irmãos, que para casar Lia, Labão fez festa. 7 dias de festa. Para casar com Raquel, não teve festa. Imagina, o Jacó recebe a Raquel, mas sem direito à festa. E agora, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Todo mundo sabe que quando você faz um consórcio, você paga o valor do bem. Quando você faz um financiamento, você paga 2 ou 3 vezes mais o valor do bem. E esse foi o preço de casar com Raquel. Porque não só tinha que levar a Lia, como outra vez entra na família uma mulher estéril. Agora imagina a vida do Jacó, casado com 2 mulheres, sendo que uma é rabugenta e a que ele ama não pode lhe dar filhos, enquanto a rabugenta está cheia de menino. Conseguem ver a história? Mas Jacó não reclama. Jacó trabalha aos 14 anos. Trabalhou 7, casou-se, aí trabalha mais 7. Aí chega e fala assim: vou embora. Labão chega para ele e fala assim: não vai. Por quê? Porque eu sei que eu sou abençoado por você por causa do seu Deus. Se você for embora, eu fico numa situação ruim. E o que é que eu aprendo aqui? Aprendo, irmãos, cadê o relógio? Ainda tenho tempo, né? Tenho tempo. Eu aprendo aqui, irmãos, que tem gente que vem para a igreja, mas não quer compromisso com Deus. Por quê? Porque ele senta do lado de gente que tem compromisso com Deus. E aí, esse que tem compromisso com Deus não dá conta de absorver todas as bênçãos que Deus derrama e acaba sobrando uma migalhinha de bênção para aquele camarada. Seus vizinhos são abençoados não porque Deus quer abençoar eles, é porque você é o alvo da bênção no bairro. Seu trabalho é abençoado porque você é o alvo da bênção de Deus.
Final de 20 anos, Jacó fala assim: agora eu vou embora. Ele junta as coisas dele. Quando ele junta as coisas dele, os servos de Labão falam assim: Jacó está roubando Labão. Por quê? Porque agora, por causa da bênção de Deus, Jacó era 3 vezes mais rico do que Labão. Está no texto bíblico. É aquela situação das ovelhas lá, malhadas, pintadas, listradas. Jacó agora está indo com sua família. Chega num ponto chamado Vale de Jaboque. E ele precisa atravessar o Vale de Jaboque para continuar a sua jornada até a casa do seu pai. O problema, irmãos, eu vou tentar ilustrar aqui. Suponha que esse corredor é o Vale de Jaboque. Aí o Jacó está aqui. O Jacó vai daqui para lá. Ele vai passar o Vale de Jaboque. O problema é que do outro lado do Vale de Jaboque é a casa de Esaú. Para voltar para casa, Jacó precisa passar pela casa de Esaú. 20 anos depois, Jacó ainda sente no coração o peso dos erros do passado. E o que a gente aprende aqui? Não importa o que você fez lá no passado. Quando você se encontra com Deus, você tem que acertar as contas com o seu passado. Por que isso, professor? Porque na noite em que Jacó passou o vale de Jaboque, ele se encontra com o anjo de Deus. O anjo de Deus luta com ele. E o texto bíblico diz que o anjo de Deus não estava vencendo a luta. Foi preciso o anjo deslocar a coxa de Jacó. Ah, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Meu irmão, quem tem o favor de Deus na sua vida é mais poderoso do que anjo. Veja que o anjo foi lutar com Jacó, e Jacó era mais forte do que o anjo. Por quê? Porque Jacó tinha o favor de Deus. Jacó era o favor de Deus em pessoa na face da terra. Naquele dia, Deus troca o nome dele e fala assim: seu nome não é Jacó, seu nome é Israel. Por quê? Porque você lutou com os homens, lutou com Deus e você saiu vitorioso. Jacó agora está forte, está poderoso. O que eu aprendo aqui, irmãos? É que quando você luta com Deus, acontece uma coisa maravilhosa na sua vida. Observe que Jacó luta com o anjo e atravessa o vale. Ele avista Esaú. E a Bíblia vai contar que do ponto em que ele vê Esaú até chegar a Esaú, ele se ajoelha e se prostra 7 vezes. Meu irmão, se ajoelhar todo mundo sabe, mas você sabe o que é se prostrar? Se prostrar é enfiar o seu rosto no chão. Imagina, 7 vezes Jacó tem essa atitude de humilhação. Ah, mas por quê? Se ele era o todo-poderoso, estava fortão, porque a força do crente não é para envergonhar ninguém. A força do crente é para exaltação ao nome de Deus. Quando Jacó se encontra com Esaú, o discurso dele não é eu sou o cara, não. Ele olha para Esaú e fala: oi Esaú, tudo bem? Tudo. E você? O teu servo Jacó vai bem. O cara que tem o favor de Deus se coloca na posição de servo.
E repare que durante o diálogo de Jacó com Esaú, todas as vezes que Esaú pergunta alguma coisa, a resposta de Jacó começa: o teu servo. Jacó, e esse rebanho todo, o teu servo Jacó foi abençoado por Deus. Jacó, e essa multidão de gente, essa ruma de gente, como diz lá no Nordeste, o teu servo Jacó foi abençoado por Deus, e esses são os servos do teu servo Jacó. E essas mulheres são as mulheres que o teu servo Jacó recebeu de Deus. E essas crianças, esse é o fruto do teu servo Jacó. O tempo todo, Jacó se colocando na posição de inferior a Esaú. Por quê? Porque Esaú era orgulhoso. O favor de Deus não nos torna orgulhosos. Com todo o respeito, eu não vim aqui tocar em feridas. Não é o cargo que você ocupa que te torna especial. Você continua sendo especial, mesmo que te tirem do cargo que você ocupa. O favor de Deus não é nascer primeiro. Esaú achava que a primogenitura era só nascer primeiro. Mas Deus nunca considerou a primogenitura como nascer primeiro. Primogenitura é o favor de Deus. Eu posso provar isso para vocês. Moisés tinha o favor de Deus, mas Arão era o primogênito. Josué tinha o favor de Deus, mas não era o primeiro filho da família. Gideão tinha o favor de Deus. E olha a oração de Gideão. Eu sou o menor da minha casa, ou seja, eu sou o caçula. Eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da família. A minha família é a menor da tribo. E a minha tribo é a menor da nação. E o anjo disse: mas você tem o favor de Deus. Davi não era o primogênito, mas tinha o favor de Deus. Salomão não era o primogênito, mas tinha o favor de Deus. O texto bíblico está repleto de gente que não nasceu como o primeiro filho, mas tem o favor de Deus. Ao se acertar com Esaú, Jacó nos passa um grande legado. Quando eu tenho o favor de Deus, eu não tenho medo de acertar as contas do meu passado. Meu irmão, todos nós temos uma história que se divide em antes e depois de conhecer a Cristo. Não importa quantos anos passaram, na hora em que a gente conhece Cristo de verdade, Deus nos leva até o vale de Jaboque para acertar com a nossa vida passada. Para finalizar, qual é o legado de Abraão? Fé incondicional. Abraão sabia quem era Deus. Abraão viveu fé. Qual é o legado de Isaac? Isaac conhecia Deus. Isaac passou por muitos problemas, mas sempre procurou a solução dos seus problemas dentro de casa. Porque Deus estava na casa de Isaac. Isaac sabia que Deus estava dentro da sua casa. Ele nunca levou seus problemas para fora. Ele sempre resolveu com quem resolve todo tipo de problema. E qual é o legado de Jacó? É que no dia que a gente encontra o favor de Deus, a gente acerta as contas com o passado. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Ninguém tem nada para falar?
Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos para a honra e glória do teu nome, para aprender da tua palavra. Sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para comigo. Que ao sairmos daqui, Senhor, essas palavras possam alcançar e encontrar lugar nos nossos corações, a fim de que nós tenhamos condições de analisar as nossas vidas para encontrar o legado que vamos deixar nesta terra. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Todos querem louvar o Senhor por essa alma abençoada. Amém. Que alma abençoada. E quantos gostariam de ouvir mais uma aula com o pastor Beto, professor, né? Que Deus possa estar abençoando esse servo do Senhor. Convido